Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um case bônus do PMF, do Python para Mercado Financeiro. E nesta aula eu queria trazer uma temática nova, que a gente não tinha visto ainda. A temática da automação de atividades, de automação de tarefas. E por que isso é diferente de tudo que a gente já viu até agora? Bem, passando pelo nosso treinamento, passando pelos estudos de caso, pelas lives, você provavelmente não viu nada ainda nesse sentido. A gente já mostrou sim aqui como fazer scraping, né? Como fazer raspagem de informações da web. A gente já viu também o web crawling, ou seja, como criar, né, os crawlers que vão na internet, simular ação humana, etc. Né? Clicar nos botões, etc. Só que se a gente der um passo além, tem mais um nível de automação que eu consigo fazer no computador. Porque perceba o seguinte, quando a gente fala de crawler, né, de web crawling, eu estou realizando algumas ações na web, né, em sites, de acordo com o código-fonte daqueles sites. Então, por exemplo, quando a gente viu como clicar num botão específico do Infomoney, como clicar num botão específico da B3 ou da CVM, a gente estava fazendo aquilo graças ao conhecimento que a gente tinha da estrutura do código-fonte daquele site. Então, uma vez que eu sabia qual que era o código que representava aquele botão, qual que era o elemento de HTML, né? Ou o XPath, por exemplo, que representava aquele botão, aí eu conseguia clicar. Mas perceba que dessa forma eu estou dependendo do meu conhecimento do código-fonte daquele site. E se eu não conhecer o código-fonte do site? E se eu quiser realizar uma automação, por exemplo, em um software, não na internet? Se eu quiser automatizar, por exemplo, um desenho no Paint, se eu quiser automatizar a escrita de um texto no Word, no Microsoft Word, ou automatizar a criação de um slide, por exemplo, né, coisas fora da internet. Isso é possível, pessoal? A resposta é sim, graças a uma biblioteca que eu acho incrível. E eu acho que essa biblioteca ela deveria estar aí na sua lista de bibliotecas imprescindíveis. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, se você almeja posições como as posições do back-office, né, que trabalham muitas vezes com automações, ou mesmo se você está aqui, né, buscando melhorar os seus investimentos, automatizar operações para você mesmo, não sei, né? Dependendo ali, você quer automatizar o clique no Profit, automatizar o clique no MetaTrader, automatizar alguma busca específica, né? Como se você estivesse automatizando o ato do seu teclado digitar alguma coisa. Bem, isso é possível. Graças a essa biblioteca que eu vou trazer aqui para vocês hoje, chamada PyAutoGui, até dar um zoom aqui no nome, essa é a biblioteca que nós vamos estudar nesse estudo de caso, e vocês vão ver que o poder dessa biblioteca é justamente de reproduzir ações que você mesmo faria. Os cliques que você faria no seu mouse, a digitação que você faria no seu teclado, os atalhos que você faria, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Essa biblioteca ela consegue reproduzir isso e consegue automatizar todo esse processo como se você mesmo estivesse fazendo. Muito legal, né? E vocês vão ver de fato aqui como ela é interessante ao longo da nossa aula. Pessoal, não tem muito mistério aqui para essa biblioteca, tá? Vocês vão ver que as funções que a gente vai utilizar são praticamente as mesmas, sempre. Então a gente vai ter, por exemplo, funções para realizar a ação do clique, uma função para encontrar onde a seta do meu mouse está naquele momento, uma função para digitar um texto. É mais ou menos isso, tá bem direto ao ponto. O que a gente vai se debruçar mais vai ser, de fato, nesse trabalho braçal de automatizar as coisas. Então, por exemplo, se eu realizo uma ação no site da B3, que é digitar o site, depois clicar no botão específico, baixar um arquivo, dentro do arquivo selecionar células específicas. Você está vendo que você realiza uma série de ações? Pois bem, você vai ter que traduzir essas ações que você já realiza para dentro da PyAutoGui. É basicamente isso. Em termos de sintaxe de código, ela não é complicada. Vamos lá então, pessoal. Eu deixei aqui para vocês a documentação. Tá? Então, quando vocês clicarem aqui no código que eu vou passar para vocês, tem toda a documentação. Ele traz exemplos aqui, inclusive traz um exemplo muito legal de como você automatizar um desenho
no Paint, né? Esse exemplo é um exemplo bacana, mas não está muito no nosso cenário do mercado financeiro, então não vou reproduzir aqui. Se tiverem interesse, vocês podem tentar. Mas, enfim, eu estou mostrando isso aqui a critério de informação, né? A gente não vai ficar lendo documentação aqui, mas nós vamos para a nossa prática. Então, vocês podem me acompanhar no que eu estou fazendo, mantendo sempre em mente que o que eu faço na minha máquina, o que eu faço na minha tela, não necessariamente vai funcionar para você. E por que isso? Porque essa biblioteca, ela trabalha com relação à coordenada do seu monitor. Então, se algo está aqui na minha tela numa coordenada específica, pode ser que no seu monitor, dependendo da sua resolução e dependendo do zoom que você colocou no seu monitor, esteja em uma outra coordenada. Então, você vai precisar adaptar isso, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, instalação e importação da biblioteca. Bem, se você não tem essa biblioteca ainda, vamos colocar aqui em negrito tudo. Na verdade, a hashtag vem antes, né? Então, vem aqui. E o sinal do negrito vem junto. Por que que não está ficando? Vamos só dar uma inspecionada aqui, pessoal. Agora sim, maravilha. Então, se você não possui essa biblioteca ainda, é muito tranquilo. É pip install pyautogi, tudo junto. Eu já tenho a biblioteca instalada, então vocês vão ver aqui que na instalação ele vai dizer Requirement Already Satisfied, né? Ou seja, a restrição já satisfeita, porque eu já tenho a biblioteca instalada. Outro ponto muito importante, pessoal, eu recomendo fortemente de que vocês tenham essa biblioteca instalada, né, e utilizem ela no Jupyter, beleza? Porque as ações que a gente vai realizar aqui vão ser ações executadas localmente na nossa máquina, tá? Não cheguei a tentar no Colab, vocês podem até ir tentar do lado de vocês, mas eu recomendo que vocês façam num IDE local, de preferência o Jupyter. Então, uma vez instalada, nós vamos fazer import pyautogi. Beleza? Normalmente a gente não usa alias, a gente não usa apelido para essa biblioteca, né? Fiquem à vontade para usar, se vocês quiserem. E a primeira função que eu quero mostrar aqui para vocês, talvez seja a mais relevante nesse momento, seja a da posição. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente precisa encontrar onde está o cursor do mouse? Muito do que a gente desenvolver daqui para frente vai ser baseado na posição do cursor do mouse. Então vejam que essa biblioteca ela não está baseada no HTML, no scraping da página, como a gente via anteriormente no web scraping e no web crawling. Ela está baseada na posição do mouse, onde o seu mouse está. E aí você vai dizer se você quer clicar, se você quer digitar alguma coisa naquele lugar, etc. Beleza? Bem, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor, deixa eu minimizar minha tela aqui e entrar, por exemplo, na página da B3. Sei lá, algo da B3 que eu tenha salvo aqui. Vamos pegar essa daqui de Market Data. Então eu tenho essa página aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lado a lado a minha tela do Jupyter com a tela da B3. Diminuir um pouquinho o zoom aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer algumas ações aqui com Python e a gente vai ver ela se refletindo na página aqui da B3. Então, eu vou colocar o meu item 1, tá? Então, como que nós podemos chamar aqui? Mapeamento das funções básicas, tá? A primeira função, como eu falei para vocês, é onde está o mouse nesse momento, e vai ser a função position. Então, onde está o mouse neste momento? Então, a gente vai fazer pyautogi.position e aí você vai executar. Você tem que executar
essa função no momento em que o cursor do mouse estiver no lugar que você quer mapear. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, esse logo da B3. O mouse está nessa posição aqui, concordam? Eu vou buscar as coordenadas para essa posição. Vamos ver aqui? Aí, na verdade, tem que deixar o mouse aqui, ó, sempre deixar o cursor no lugar, e agora a gente executa com Shift Enter. Então, essa coordenada que vocês viram é a coordenada 1001 no X, e no Y é a coordenada 109. Se eu pegar uma posição um pouco mais próxima aqui do canto superior esquerdo, vamos ver o que ele vai retornar. Ele retornou a posição 14 no X, 15 no Y. O que a gente consegue perceber, pessoal? Que a origem para PyAutoGui está no canto superior esquerdo. É de lá que parte o zero, tá? Ela cresce no sentido do Y para baixo e no sentido do X ela cresce para a direita. E é dessa forma que ela busca as coordenadas de um ponto específico. Vamos fazer alguma modificação aqui nessa página, não sei, vamos... aqui está o ponto da B3, né, que a gente viu. Vamos até confirmar, né, pegar aqui de novo. Então, ponto da B3, 1002 no X e 109 no Y. Beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou rolar essa página para baixo. Eu vou manter o cursor no lugar, mas eu vou rolar a página para baixo. Percebam que o cursor ele ficou no lugar. Se eu executar uma célula, né? Se eu executar aqui essa position de novo, o que vocês acham que vai dar? Vai dar a mesma coisa. O que eu quero que vocês percebam é que é o seguinte. Essa função aqui de position, ela independe do item que você está mapeando, tá? Então, por exemplo, vai lá, eu estou aqui em cima do RRP3. Meu mouse está aqui. Vamos pegar a posição aqui embaixo. Colocar o mouse aqui. E vamos fazer um Ctrl V e vamos executar. A posição é 1100 no X e 428 no Y. Se eu colocar o RRP3 aqui para cima ou para baixo, por exemplo, vamos descer, ele veio aqui para baixo. E se eu executar o position de novo, o que vocês acham que vai acontecer? A posição mudou. Então, cuidado com isso, tá? Prestem atenção. Eu continuo com o mouse aqui em cima do RRP3, mas agora a posição é diferente. É 1107 no X e 930 no Y. Por quê? De novo, porque ele está buscando a posição do cursor do mouse, tá? Não é do elemento que eu estou vendo na tela. Prestem atenção nisso, pessoal, porque isso pode ser motivo de confusão, beleza? Vamos lá, então, uma vez que a gente conseguiu, né, pegar posições de elementos específicos, vocês podem salvar isso em variáveis. Então, vamos supor que em algum momento aqui no nosso código, né, nessa rotina que a gente está criando, eu vou querer fazer com que o Python crie novas abas no meu navegador. Então, o que eu posso fazer? A gente vai ensinar isso para ele. Qual que é a coordenada para clicar na abertura de uma nova aba? Seria aqui, né, quando o meu cursor estiver aqui. Então, eu vou pegar a posição novamente, né? Vou posicionar o meu mouse em cima desse botão, vou executar, e essa coordenada aqui, 1226 no X e 26 no Y. E aí você poderia chamar isso de alguma coisa. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de nova aba. Então, eu vou criar uma variável que vai receber essas coordenadas. Maravilha, consegui capturar. O que é a nova aba? É isso aqui. Então, se em algum momento, daqui a pouco, você quiser criar realmente esse robozinho que clica nesse botão, você vai usar essas coordenadas aqui. Beleza? Além de você conseguir pegar posições específicas, você pode pegar também as dimensões da sua tela. E isso vai ser muito relevante em tarefas que você vai precisar preencher a tela inteira. Como que a gente faz então para pegar a largura e a altura da minha tela? Você vai usar uma função chamada size. Então, PyAutoGui.size, e aí você vai executar. Então, esse monitor específico que eu estou usando para gravar essa aula aqui para vocês possui uma largura de 1920 pixels, né? E altura de 1080. Beleza, pessoal? Vimos aqui as funções básicas, que são as funções basicamente, né, para posicionar a gente,
em termos da coordenada e do tamanho. Agora a gente vai começar a atuar de fato. A gente vai controlar o mouse. Então vamos colocar aqui o item 2, funções para controle do mouse. Beleza? Como eu falei para vocês, as coordenadas x e y, elas começam no canto superior esquerdo, aqui, né? Descer um pouquinho aqui e diminuir o zoom. Maravilha. Bem, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, como que a gente pode mover o cursor para algum lugar específico. Vamos lá. Então, suponha que você encontrou um botão ali que você quer clicar e agora você vai fazer ali, né, no seu robô um comando para que ele desloque o cursor para aquele lugar. E aí, para isso, você vai usar essa função aqui, pyautogi.moveTo. Percebam como que é aqui, pessoal. Move minúsculo e o to com o T maiúsculo. E aqui, dentro da função, você vai especificar a coordenada x, a coordenada y e em quanto tempo essa ação deve ser executada, quanto tempo ela deve levar. Vamos então fazer um comando para que ele desloque o cursor até esse botão aqui de mais? Então, é essa coordenada aqui, né? 1225,20. E eu quero que isso leve, não sei, 5 segundos. Basta executar e vocês vão ver isso acontecendo. E ele chegou. Percebam que enquanto estava acontecendo, a seção do Júpiter aqui ficou executando, né? Ela não deixava eu fazer mais nada, clicar em mais nada e tal. Então esse é outro ponto importante para vocês repararem. Uma vez que vocês começam a executar uma função com a pyautogi, o mouse de vocês vai ficar ocupado. Se for uma ação com o teclado também vai ficar ocupado. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes vocês podem criar um robô que faz muita coisa e uma vez que vocês começarem a execução, ele não vai parar mais. Ele vai continuar até terminar a execução daquele algoritmo que você determinou. Beleza? E como vocês viram, né, a duração aqui foi 5, ele levou 5 segundos, mas não precisa ser isso, né? Vocês poderiam colocar aqui mais rapidamente. Vocês podem executar isso em 1 segundo, 0 segundo, ou seja, instantâneo. Vou colocar em 1 segundo. E percebam que ele está partindo do lugar que ele está, né, no último momento. Então, por exemplo, se o meu cursor estiver aqui, ele vai levar o cursor até essa coordenada. Se o cursor estiver aqui, ele também leva o cursor até essa coordenada, independentemente de onde ele estava antes. Beleza? Mas, se você quiser, também existe uma função aqui para você mover o cursor de acordo com a posição original. Então, você pode mover de acordo com a posição absoluta, como a gente viu aqui. Mas você também pode fazer isso relativo à posição atual. E isso vai acontecer graças a essa outra função aqui, chamada pyautogi moveRel, tá? É o movimento relativo. E percebam que o R é maiúsculo. Nesse ponto aqui, você não vai passar uma coordenada absoluta. Você vai passar uma coordenada relativa. Então você vai dizer o seguinte: a partir do momento que o meu mouse, né, a partir do ponto onde ele está agora, quantos pontos para baixo eu quero mover, né? Minto, quantos pontos para a direita, que é x, né? Quantos pontos para a direita eu quero mover e quantos pontos para baixo eu quero mover, que é o eixo y. E aí ele vai mover relativo. Vamos fazer um exemplo? Então, ó, eu quero mover 50 pontos para a direita, né, que é o eixo x crescendo na direita, e eu quero mover 50 pontos para baixo, né, o meu eixo y crescendo para baixo. Eu vou dizer a minha duração. Duração é 5 segundos. Vamos colocar o mouse em um lugar mais fácil da gente visualizar, aqui, ó, por exemplo, aqui em cima. Vamos executar.
Ó, minhas mãos aqui estão livres, não estou tocando em nada, e ele está movendo o cursor. Perceba que o movimento de 50 por 50, o cursor quase não moveu, não é isso? É porque, em termos de pixel, né, a tela ela é grande, ela tem 1920 pixels por 1080. Então, se você faz um movimento de 50 por 50, quase não é noticiado. Então, você pode fazer um texto com coordenadas maiores para conseguir enxergar isso. Então, por exemplo, 200 por 200. E de novo, pessoal, lembrando vocês, eu estou fazendo esse teste aqui na minha tela, no meu monitor. Se vocês têm um monitor um pouco menor, ou se vocês têm um monitor maior, as coordenadas vão ser diferentes. Então, cabe a você aí no seu monitor e investigando isso, vendo, né, como que realmente o cursor se move de acordo com as coordenadas que você vai colocando. Beleza? Então, vamos colocar 200, 200 e vamos ver. De novo, eu não estou mexendo aqui em nada, meu computador está mexendo sozinho. E mover um pouco mais, né? Vamos testar mais um movimento relativo aqui. Diminuir um pouquinho aqui o nosso zoom. O movimento que a gente fez, né, até aqui, ele foi no sentido positivo. Positivo do eixo X, positivo do eixo Y para baixo, né? Eu estou movendo para a direita aqui do meu lado, pode ser que a direita para mim seja a esquerda para vocês, tá? Mas é muito importante salientar que o eixo X, independente disso, ele é positivo para a direita. E se você quiser mover ao contrário, você precisa denotar isso com números negativos. Então, por exemplo, e se eu quiser mover para a esquerda e para cima? Eu vou colocar negativo aqui e negativo aqui também. Dessa forma, né, se eu partir aqui de qualquer posição, sei lá, dessa posição aqui, ele vai se mover 200 para a esquerda e 200 para cima. Vamos executar? Então, maravilha, está funcionando aí, né? O nosso robozinho que a gente criou. Pessoal, agora que a gente viu as funções de movimento, a gente vai ver agora como arrastar. A tarefa de arrastar ela é bem importante, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, arrastar o mouse sobre uma seleção específica. Às vezes você quer clicar, sei lá, numa barra aqui e arrastar o mouse para baixo. Isso tudo a Py-AutoGui ela consegue fazer. Então eu vou colocar aqui arrastar o cursor. E a gente vai ter aqui um raciocínio muito parecido com as funções de movimentação. Você pode fazer esse arraste em coordenadas absolutas ou você pode fazer o arraste em coordenadas relativas. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou simular que o meu cursor está aqui, né, a posição específica da minha barra de rolagem, e eu vou simular que eu estou arrastando aqui para baixo. Então, a primeira coisa, eu vou pegar uma posição específica aqui, né, do cursor em cima da barra de rolagem. Então, a gente vai fazer Py-AutoGui.position. Vamos colocar o cursor aqui. Vamos pegar a posição. Maravilha, é essa. E agora eu vou fazer o seguinte teste. A gente vai pegar uma outra posição quando o cursor ele é arrastado aqui para baixo. Não sei, aqui, por exemplo, né? Então, vamos simular que meu cursor veio até aqui. Vamos ver que posição é essa. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar o cursor nessa posição aqui. E eu vou dizer para ele arrastar até essa posição aqui. Como é que seria isso? Então, para isso, a gente vai usar a função. Arrastar no inglês é drag. Então, a gente vai fazer Py-AutoGui.drag to, tá? Com o T maiúsculo, bem parecido. E você vai dizer para onde arrastar. Então, eu vou arrastar para 1909, 644 e eu quero que isso leve 4 segundos. O que nós vamos fazer? A gente vai posicionar a barra na origem, né? Naquele lugar que eu tinha deixado. Então, vamos só selecionar a célula, deixar o mouse aqui em cima e vamos executar. E percebam que esse movimento ele está fazendo de novo, sozinho, não estava tocando em nada, né? E aí isso pode ser mais devagar ou mais rápido, dependendo aí da preferência de vocês. Esse arraste,
ele pode ser feito em coordenadas absolutas ou em coordenadas relativas. Vamos tentar um em coordenadas relativas? Vamos fazer o seguinte. Coordenadas relativas. Vamos selecionar um trecho de texto. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar o mouse aqui e ele vai arrastar até aqui. Ele vai pegar toda essa frase. Então, como que a gente pode fazer? Vou pegar primeiro essa posição aqui de início. Beleza? Essa aqui. Vamos pegar a posição do fim, onde ele termina, que é aqui. Agora a gente vai fazer, falar para ele arrastar. Como eu falei, né, o arraste ele pode ser absoluto, pode ser relativo. Se a gente for fazer um arraste relativo, você tem que ver o delta, né? Você tem que ver de onde para onde ele arrastou. Percebam que o y ele mal mudou. Por que isso? Porque se a gente olha essa frase aqui, em termos de coordenada no y, ela permanece no mesmo lugar, correto? O que eu precisaria alterar seria apenas a coordenada do x. Isso já dá uma pista para a gente de como a gente faria com coordenadas relativas. Então, para fazer coordenadas relativas, a gente faz py_auto_gi.drag rel, com R maiúsculo, e você vai dizer quantos pontos de x você quer arrastar. Bem, no x ele está variando disso para isso, né? Fazer uma conta simples, né? Se a gente fizer 1408 menos 1085, ele está variando aí mais ou menos 323 pontos. Vamos arredondar para 325, vai? Então a gente vai andar 325 pontos. E no y? Bem, no y eu não preciso andar nada, né? Se eu vou permanecer ali na mesma linha, no mesmo ponto ali, na vertical, então 0. E eu vou dizer que isso aqui vai durar 3 segundos. Vou apagar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou posicionar o mouse no meu lugar de origem, que vai ser aqui, e vamos ver se ele consegue arrastar. Olha só, minhas mãos estão livres, e aí ele concluiu esse processo de arrasto. Isso é interessante, pessoal, porque depois, quando a gente aprender as funções do teclado, você pode dizer para o seu algoritmo, para o seu robô, fazer algo específico com isso. Então, uma vez que eu selecionei esse pedaço de texto, eu vou copiar com Ctrl C e vou colar em outro lugar. E assim por diante, beleza? Bem, então a gente já viu como retornar a posição, como retornar o tamanho da tela, como mover o cursor, né? Mover o cursor em coordenadas absolutas, em coordenadas relativas. A gente viu como arrastar o cursor. Agora a gente vai, de fato, para o clique. Então, clicar. Como fazer com que o nosso mouse clique. Vamos lá. E para isso, eu vou pegar um trechinho aqui de Markdown que eu separei para vocês, para deixar aqui no nosso código. Reduzir um pouquinho aqui o zoom para eu conseguir ler. E pegar um trechinho aqui que exemplifica, tá, a sintaxe dessa função. Então, a função click, ela clica o mouse uma vez com o botão esquerdo na sua localização atual. Isso é o default, mas você pode mudar isso de acordo com os argumentos da função. Então, a função, click, ela vai pegar uma coordenada x, uma coordenada y, você vai especificar quantos cliques você quer. Então, o default dela é um clique no mouse. Se você especificar 2, 3 cliques, ela vai fazer. O intervalo entre os cliques, isso é muito importante, porque em algumas ações, por exemplo, né? Eu selecionei o menu drop-down, fiz um clique. Você não quer que a próxima ação seja executada imediatamente. Talvez você quer esperar meio segundo, 1 segundo. Então, você faz o clique, espera um pouco, até a próxima ação. E você vai dizer também qual que é o botão que ele deve usar naquele clique. É o botão esquerdo do mouse, é o botão direito, até o botão do meio ele tem também, né? Muito embora cada vez mais raro, né, os mouses terem um botão em si, um botão do meio, mas ele tem essa opção, tá? E aí diferenciando o botão do botão do meio do mouse
com o scroll. Scroll é onde a gente rola, né? Não estou falando da mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, dado isso, a gente vai fazer um exemplo aqui. A gente vai pedir para o nosso Python abrir uma nova aba. Então, vamos lá. A gente já tem a posição aqui do lugar que a gente quer clicar, né? Vamos recuperar? Eu deixei aqui, né? Então, nova aba. Vai ser essa posição. Será que a gente consegue indexar isso aqui? Consegue, ó. Então, nova aba 0 e nova aba 1, né? São as duas coordenadas x e y. Para clicar, a gente vai fazer pyautogui.click, click, né? Assim. O x vai ser nova aba 0, né? Indexado. O y vai ser nova aba 1. O número de cliques, eu só quero fazer um clique mesmo. O intervalo, se você quer esperar algo depois, então, por exemplo, eu quero, depois que clicar, quero esperar 1 segundo até terminar o comando. E aí você vai dizer o botão que vai ser, obviamente, o esquerdo, né? Então, left. Beleza? Então, tá aqui a célula que vai fazer aquele clique. Percebam algo importante aqui. Quando eu determino que o cursor do meu mouse vai realizar um clique, ele não vai se mover até o lugar. Ele vai simplesmente, do nada, clicar. Beleza? Isso é diferente de eu expressamente determinar que o cursor se mova até o lugar e clique. Isso aí seria uma outra coisa. Entenderam a diferença? Ou seja, a função clique por si só, ela não determina o movimento do cursor. Ela só, do nada, vai lá e clica. Beleza? Por isso que vocês não vão ver o cursor se mexendo. A única coisa que vocês vão ver é, do nada, o cursor vai aparecer aqui em cima do mais e vai clicar. Tá bom? Então, preste atenção nessa diferença entre a gente mover o cursor até um lugar e simplesmente fazer o clique sem o movimento. Beleza? Vamos executar aqui, então. Olha só, quase que instantâneo, né? Essa, então, é a beleza aí da PyAutoGui. Vocês estão entendendo, pessoal, o propósito geral aqui do que eu estou mostrando para vocês? São ações pontuais que a gente está aprendendo que depois podem ser reunidas num todo para automatizar uma tarefa inteira, tá? Vamos tentar fazer esse exercício mental aqui, fazer um estudo de caso bem rápido? Estudo de caso. Então, vamos imaginar que a gente está aqui na B3. Esperar a página abrir, né? Porque leva um tempo. Ou se vocês quiserem utilizar uma outra página que abre um pouco mais rápido, talvez, né? Vamos fazer isso? Não sei, talvez se a gente procurar Ambima, acho que a Ambima vai abrir mais rápido. Enfim, enquanto vai abrindo, imagine que eu quero que o meu cursor venha aqui. Não, aqui não tem sido um bom exemplo, pessoal, vamos ver. Ó, clicou aqui, escolheu algum desses botões. Vamos para a página de dados da Ambima, acho que talvez seja melhor ainda de ilustrar para vocês. data.ambima.com.br. Então vamos lá. Imaginem que eu quero fazer um clique aqui primeiro, né, para abrir esse menu. Que posição é essa? A gente vai pedir aqui para PyAutoGui. Fez um clique aqui. Maravilha, então abrir essa caixa. Depois, o que é que ele tem que fazer? Vai de cada um, né? O que eu quero ver? Vamos ver informação de mercado de capitais. E aqui dentro a gente vai ver índices Ambima, por exemplo. Então eu vou voltar. Vou clicar em mercado de capitais. Onde está o botão mercado de capitais? Vamos ver. Coloquei o meu mouse, posicionei, soltei. Vou executar Shift Enter essa posição. Beleza, então, tá, encontrei isso aqui, cliquei. O que é que eu quero escolher agora? Quero escolher índices Ambima, esses aqui. Então, mais uma posição que eu vou pegar aqui. De novo, posiciono o meu mouse em cima, soltei o mouse, deixei.
Agora eu vou executar com Shift Enter para ver a posição do meu cursor nesse momento. Beleza? Agora eu vou clicar mesmo, eu estou clicando, tá? O que dá para fazer aqui? Vamos ver. Dentro dessa página da Ambima. Tem uma série de filtros, né, que daria para obter. Ou vamos supor que você queira pegar essa cotação aqui. Por exemplo, né, o índice de mercado Ambima, o IMA aqui. Vamos supor que você chegou aqui nessa tela. Aí você quer fazer isso aqui, né, fazer essa seleção aqui. Uma vez que você chegou nessa página, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que mover o cursor para cá. Então, aqui, ó, movimento do cursor. Ou seja, você tem que garantir que o seu cursor veio para cá, né? Chegou aqui. Que aí, quando ele chegar aqui, ele vai arrastar, beleza? Então, como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui uma célula de movimento, né? Move to. Ele vai mover para essa posição aqui. Eu tenho que pegar que posição é essa. Então, vamos colocar essa célula aqui, aqui. Vamos selecionar, colocar o mouse aqui em cima, né? Vou parar o mouse, eu deixei o mouse aqui só para pegar essa posição. Executamos. Ou seja, a gente vai mover o mouse até essa posição aqui. E uma vez que o mouse chegar aqui, eu vou falar para ele fazer um drag. Ele vai fazer um drag até aqui. Assim, né? Ou seja, ele vai mover para essa posição aqui, 1151,400. Vou fazer uma duração mínima. Vamos dizer que vai durar 2 segundos, né? Ou seja, ele vai fazer isso aqui, ó. Beleza. E depois que ele chegar lá, ele vai fazer um drag até aqui. Agora falta pegar essa coordenada do final, que é aqui, né? Ou seja, até onde ele vai fazer o drag? Até aqui. Então, selecionar a célula, colocar o mouse em cima da posição até onde ele tem que ir. Ele vai fazer o drag até essa posição. Perceberam? Ou seja, o drag que ele vai fazer vai ser um drag absoluto, que eu vou dizer que vai levar 2 segundos, arbitrário, tá? Eu determinei. Ele vai fazer de 1298, ele vai fazer de 1151 até 1298,400. Beleza? Então percebeu que no Y ele permaneceu igual, né? Pessoal, eu criei uma célula embaixo aqui, então ESC B, tá? Para uma célula abaixo. O que é que a gente precisa fazer agora? Juntar tudo em uma célula só. Concordam? Porque agora, ó, a gente vai voltar para a página de origem. E agora eu tenho toda a minha noção aí do que o meu robozinho precisa ter. Então a gente vai, ó, vamos juntar todos os comandos em uma só célula para, né, automatizar a tarefa. Beleza? Então vamos lá, primeira coisa, ele vai fazer um clique nessa posição, né? Então eu vou pegar aqui a célula do clique que determina. O primeiro clique dele vai ser aqui em 1866 e 102. Então, 1866 e 102. Realizando apenas um clique, um intervalo de 1 segundo e com o botão esquerdo. Depois que ele realizou esse clique, ele vai para a segunda posição, que é essa aqui, né? Ou seja, ele clicou no menu, menu abriu, selecionou a primeira opção do menu, que está aqui, né? Essa coordenada, 1046 por 239. 1046 por 239. Eu vou colocar um intervalo um pouco maior, por quê? Por causa da internet, às vezes a página da Ambima leva um tempinho para carregar. Se você coloca tudo muito rápido, ele vai tentar, às vezes ele vai tentar clicar num lugar que nem carregou ainda, ele vai perder o clique. E aí o seu robô não funciona e você não sabe por quê. Então você tem que respeitar também o tempo de carregamento das coisas. Beleza? Colocar mais um aqui. Então ele abriu essa primeira, depois abriu essa segunda, depois vai abrir aqui a 1043 por 372. Beleza?
Depois que ele realizou todos os cliques, a gente chegou naquela página onde tem informação do índice IMA, né? A gente tem que posicionar o cursor para que o cursor faça o arraste. Lembram disso? Então é isso que a gente vai determinar aqui, ó. Ele vai fazer o arraste, né? Minto. Primeiro ele moveu o cursor até a posição 1151,400, moveu, depois vai arrastar até aqui. Beleza? Que é o drag. Vamos copiar isso aqui e colar. Entenderam, pessoal? Ou seja, numa célula, a gente basicamente automatizou uma tarefa. E isso porque a gente nem viu ainda como fazer com que ele digite um texto completo. Depois eu vou mostrar para vocês. Vamos executar aqui e vamos ver. Ó, minhas mãos aqui estão livres, não estou fazendo nada. Ele está realizando todos os cliques. Ele já está posicionando o mouse, ó, nem abriu ainda. Eu acho que ele vai falhar nessa tarefa. Vocês perceberam por que ele falhou na última tarefa? Porque quando ele começou a arrastar o imã, a página nem tinha carregado ainda. Então talvez a gente pode aumentar ainda mais essa espera aqui. Colocar uma espera de 5 segundos, talvez, é um tempo razoável para carregar, né? E eu vou dizer que o processo da movimentação vai levar mais tempo também, vai levar 4 segundos. Vamos voltar para a página de origem e vamos executar novamente. E, de novo, minhas mãos aqui, ó, estão livres. Ele está aguardando, continua aguardando. Terminou o carregamento, então ele respeitou o carregamento. Só que, aparentemente, ele não conseguiu acertar o lugar. Ah, acertou, de fato, né? Como ele não estava exibindo o arraste, eu achei que ele não ia conseguir encontrar o elemento para arrastar, mas ele conseguiu. Olha só que maravilha. E aí, depois disso, né, você poderia fazer outras coisas. Poderia automatizar um Ctrl+C e um Ctrl+V em um lugar específico para uma planilha. E assim por diante. Mas nesse case bem simples, eu quis resumir e mostrar as funcionalidades que a gente viu até agora, beleza? Pessoal, uma função que a gente não viu ainda foi a de rolar o mouse. Muito embora essa função faz parte da PyAutoGui, eu não recomendo muito que vocês utilizem. Pelo menos para mim, ela não funciona muito bem. E por que isso? Porque dependendo da configuração do Windows de vocês, do Windows, às vezes, se você determinar que ela role a página para baixo, ele vai rolar a página para os lados. Existe alguma configuração do Windows que a gente muda isso, tá? O default de rolagem. Eu não consegui encontrar isso ainda. Então é o que acontece comigo. Quando eu peço para fazer uma rolagem, em vez de rolar para cima ou para baixo, ela rola para os lados. Então, se vocês têm uma tarefa aí que envolve rolagem de página, para mim faz muito mais sentido usar o drag, tá, do mouse em cima da barra de rolagem. Isso aqui. Beleza? De qualquer forma, eu vou ensinar a função de rolagem para vocês saberem que função é essa. É a função de scroll. Então a gente faz pyAutoGui.scroll, tá? E aí você vai dizer a magnitude desse scroll. Como eu não coloquei nada, né, ele está procurando alguma magnitude, não está encontrando, aí ele está dando erro. Bem, a magnitude a gente dá em coordenadas, tá? Então você poderia colocar, por exemplo, no x apenas 500. Ou colocar menos 500. Tá? Negativo também aceita. Você pode colocar x e y, né? Então, em tese, no eixo x, no eixo y. Mas, como eu falei para vocês, deixa eu executar ela um pouco mais para cá, para ver se vocês conseguem visualizar a minha barra. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou fazer um zoom aqui, maior. Vamos descer aqui e vamos executar. Então vocês viram que ela não mexeu de fato, né? Ela mexeria se tivesse uma barra de rolagem para a esquerda e para a direita. Beleza? Como eu falei para vocês, para alguns sistemas operacionais vai fazer sentido, para algumas máquinas vai fazer sentido, para outras não. Para mim é melhor usar simplesmente né, o clique, na verdade o arraste do mouse aqui,
em cima da barra de rolagem. Beleza, pessoal? Para a gente ir encaminhando aqui para a reta final do nosso conhecimento nessa biblioteca, né, um grande overview do que é que essa biblioteca pode fazer, eu quero mostrar agora o teclado, tá? Então, como digitar algo, como fazer atalhos, etc. Vamos ver? Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, escrever algo. Beleza? Então, a função para que a gente consiga escrever é a pyauto.g.typewrite. Tem outras variações, tá? Tem outras, mas a gente vai começar com essa. E você vai dizer aqui basicamente o texto que você quer. Então, o texto clássico da programação, né? Hello World. Eu quero que ele digite Olá Mundo. E você vai dizer em quanto tempo essa digitação deve ser feita. Então, por exemplo, interval igual a 1. No momento em que eu executar isso aqui, ele vai começar a digitar. Só que você só vai conseguir ver o texto se você tiver uma caixa de texto selecionada de fato. Ou seja, esse comando aqui, ele não é inteligente a ponto de detectar se você está em uma caixa de texto. Ele vai simplesmente apertar as teclas do seu teclado. Se você está numa caixa de texto ou não, ele não tem como saber. Então, se você não está em uma caixa de texto selecionada, o que vai acontecer? Ele vai ficar digitando no seu teclado, mas você não vai ver texto nenhum. Beleza? Vamos tentar executar aqui? Então, Shift Enter. Percebam que ele está levando, de fato, 1 segundo para digitar, né, cada caractere, cada uma das letras. E aí ele terminou a execução. Vocês conseguiram ver ele digitando. Como que vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram por quê? Porque quando eu fiz Shift Enter, ele automaticamente criou uma célula abaixo e ele já entrou na seleção daquela célula. Se vocês digitarem, por exemplo, se vocês apertarem Ctrl Enter, lembre-se que o Ctrl Enter não cria uma célula abaixo. E aí pode acontecer o problema que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver isso aqui acontecendo para eu provar para vocês que isso realmente pode ser um problema? Então, ó, agora eu vou pressionar os atalhos Ctrl Enter. Tá? Vamos ver. Então perceba que ele está digitando, ele está apertando as teclas H, E, L, L, O, W, etc. Mas a gente não está vendo. Ele está apertando, ó, e a célula que era uma célula de código virou uma célula de Markdown. Porque ele está pressionando, mas não está aparecendo em lugar nenhum. Então tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Eu vou até maximizar aqui. E vamos voltar para uma célula de código. Eu vou diminuir o intervalo, vou colocar 0 segundo para ser uma digitação quase que instantânea. Vou colocar Shift Enter. E agora ele digitou tudo super rápido. Perceberam então a diferença? Além da função TypeWrite, a gente também tem uma outra função aqui específica para atalhos, ou hotkeys, como a gente chama do inglês, né? Ou seja, combinações de teclas. Eu quero o ESC, eu quero o Enter, eu quero descer com o botão de para baixo, Shift, etc. Como que é isso então? A gente vai fazer aqui pyauto.g.hotkey e você vai dizer as hotkeys que você quer pressionar. Então, como que é a execução do Jupyter, né? É Shift Enter, concordam? Então você pode dizer para ele executar uma célula com Shift e Enter. Se eu pressionar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa célula, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma execução da célula de Python. Ou seja, eu estou fazendo a execução da célula e ele também está fazendo um Shift Enter depois. Ó. Perceberam o efeito disso? Ou seja, com o meu Shift Enter, ele está criando uma célula. Depois, com o Shift Enter dele, ele cria uma outra.
Então isso a gente já começa a perceber, né, que vai ser muito útil para a nossa situação aqui no Python, porque eu vou conseguir automatizar a criação de variáveis também. Então vamos supor, automatizar a criação de variáveis. Vamos supor que eu chego numa célula logo abaixo e eu quero criar uma variável a e dizer que a é igual a 3. Né? Ou seja, com isso eu crio a variável. Só que depois de criar a variável, eu tenho que executar o comando. Vou transformar isso aqui em Markdown. Beleza. Então a gente vai executar essa célula com Shift Enter. E aí, na célula que ele criar logo abaixo, você pode dizer para ele, né? Ou seja, crie uma célula. Como que ele vai criar uma célula? Com o hotkey de ESC, né? Depois do ESC, ele aperta o A. Né? Então, A. Vamos ver se dessa forma ele vai conseguir, de fato, adicionar uma nova célula. E aí, nessa nova célula que ele adicionar, eu vou dizer para ele fazer a operação de imprimir print A, que é a variável que eu determinei que ele criasse aqui. Vamos ver se isso vai dar certo, pessoal? Vamos até colocar uma espera aqui, né? Para isso levar um tempinho. E eu posso falar para ele também que na hora do hotkey, ele esperar um intervalo de 1 segundo. Por quê? Se eu não coloco tempo nenhum, ele vai fazer ESC e A ao mesmo tempo. E no Jupyter a gente sabe que não é assim, né? Eu aperto o ESC primeiro para sair da célula, depois eu aperto o A para criar uma nova célula. Vamos ver? Alguma coisa aqui não deu certo, alguma coisa aqui saiu, né, fora de mão. A gente vai entender aqui possíveis causas. O que eu acho? Eu acho que isso daqui foi muito rápido, tá? Vamos deletar essas células aqui. Isso aqui foi muito rápido, ele fez instantaneamente. Vamos falar para ele que isso aqui vai levar 1 segundo. Então, depois que ele digitar A igual a 3, aí ele vai fazer Shift Enter. Vamos ver. Ao invés de digitar isso na célula, ele está digitando fora. Por quê? Porque depois que ele cria a variável, né? Depois que ele criou aqui o A igual a 3, ele está saindo da seleção. A gente precisa fazer com que ele volte para a célula. Então ele criou uma célula, depois o que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um Enter para voltar na célula. Então, Enter. Por alguma razão, na hora de criar a variável, ele está criando com letra maiúscula. Eu não sei por que isso está acontecendo, tá? O meu Caps Lock está desligado nesse momento. Poderia até colocar uns espaços aqui para evitar isso. Vamos ver se vai dar certo. Vou deletar essas células aqui também. Então ele digitou o A minúsculo, A igual a 3. Agora ele vai executar o Shift Enter. Criou mais uma célula, vai apertar o Enter para entrar na célula, entrou na célula, agora ele vai digitar print de A. Só que faltou uma última coisa no final, né? Ele digitou o comando print de A, o que faltou? Executar isso. Então ele precisa executar esse último comando para a gente visualizar o que é a variável A. Então vamos deletar aqui tudo de novo, vamos executar e vamos aguardar. A igual a 3, vai lá, apertou o Shift Enter, executou o comando, criou mais uma célula, vai entrar na célula com Enter, vai digitar print da variável A, e aí ele vai executar o Shift Enter. Maravilha, A é igual a 3. Muito legal, né, pessoal? Alguns pontos importantes aqui. A função typewrite, ela permite vários argumentos. Você não precisa necessariamente digitar uma frase única. Você pode falar para ele digitar conjuntos de elementos. Isso é muito útil quando você quer digitar várias frases, por exemplo, mas
cada uma das frases, a frase em si deve aparecer instantaneamente. Por exemplo, apareceu uma frase instantaneamente, esperou 1 segundo ou esperou 2 segundos, depois soltou a próxima frase. Como que a gente faz isso? Então, mais de um elemento na função typewrite. Vamos lá. Então, por exemplo, eu quero que ele digite o Hello World em 0 segundo. Vamos supor, muito rápido. Mas aí depois disso ele digite um outro elemento. Então você pode criar uma lista de elementos para ele incluir. Então, Hello World. Aí vamos brincar aqui, né? Você tem uma outra frase. This is our first. Essa é a nossa primeira prática com PyAutoGui. Na verdade, pessoal, essa funcionalidade da typewrite é muito mais útil quando a gente tem uma série de comandos. Então, o que a gente fez aqui foram comandos separados, né? Mas você poderia fazer, por exemplo, esses comandos numa mesma estrutura da typewrite. Então, por exemplo, ela admite também as hotkeys, tá? Ela também admite as teclas especiais do seu teclado. Então, você poderia fazer, por exemplo, ASCII. Depois do ASCII, ela vai ditar, não sei, a variável A. Ou a gente pode fazer assim. O ASCII primeiro para sair, depois para entrar na próxima célula. Enter, né? ASCII, Enter. Aí depois digitou A, né? Que é a variável que a gente criou ali em cima. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então perceberam, né? Ele apertou ASCII, depois apertou o Enter, depois apertou o A e parou por aqui. Então, essa forma da typewrite ela é muito útil quando você tem uma sequência de teclas ou de comandos que você quer pressionar, beleza? E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é uma outra função análoga, muito parecida, chamada de função write, tá? Vou pegar um exemplo aqui que a gente fez. Esse exemplo aqui foi interessante, com a typewrite. Então a gente vai ver também a função write, tá? Então, ao invés da gente fazer typewrite, vocês vão fazer write, beleza? Vou colocar um intervalo aí de 1 segundo. Então percebam que ela faz basicamente a mesma coisa, tá? É a mesma função, só uma forma diferente de mencionar essa função. Pessoal, como último case aqui, para a gente encerrar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês como acessar o Google automaticamente. Isso pode ser feito para qualquer outro site. Eu quero automatizar o acesso na B3, né? Então, como acessar o Google automaticamente. Então, eu vou minimizar, na verdade, colocar do lado, né, essa célula aqui. Deixa eu expandir isso aqui. Então, o que esse nosso algoritmo vai fazer aqui? Ele vai clicar no botão de mais aqui, vai abrir uma nova célula, uma nova guia, minto. Quando a gente abrir uma nova guia, percebam que ele já está aqui na seleção do texto. Ele vai então digitar google.com, depois vai pressionar Enter. Então vamos recuperar aqui o que a gente fez para acessar, para abrir uma nova aba. Foi isso aqui, concordam? Maravilha. Então, abri uma nova aba, né? Cliquei aqui. Depois que eu abrir a nova aba, o que eu vou fazer? Eu vou digitar google.com. Depois que eu digitei google.com, ele vai pressionar Enter com essa hotkey aqui do Enter, simplesmente. E aí vocês podem até brincar com isso, né? Pô, chegamos no google.com, aí eu vou pesquisar sobre qual ação mais subiu no Brasil hoje. Né? Vamos brincar com isso aqui. Então ele vai digitar depois, uma vez que ele chegou aqui. Minto, aqui não é Shift Enter, né? Aqui é só Enter. E aqui
ele vai digitar a frase que vai ser instantânea, não quer demorar isso tudo. Qual ação mais subiu no Brasil hoje? Pessoal, vamos fazer com que a digitação do google.com seja instantânea, senão vai demorar muito, né? Ele fica fazendo google.com, demorando 1 segundo cada letra. Então, isso aqui. E ao invés disso aqui, write, vamos usar a typewrite. Eu vou tirar aqui o cedilha e vou colocar um A normal, porque acho que talvez ele não vai reconhecer caracteres especiais. E vamos executar aqui novamente. Aí ele vai esperar ali aqueles segundos que eu pedi para ele esperar. Começou a digitação. E aí o que ficou faltando? Ficou faltando o Enter depois, né? Então depois que ele faz isso aqui, ele precisa de fato apertar Enter para a gente ver os resultados. Então, para a gente terminar aí com chave de ouro nossa aula, vamos ver isso acontecendo. Então tá aí, ele fez a busca sozinho e abriu aqui o investing.com, né? Apareceu ali o primeiro resultado, com que aparentemente são as principais ganhadoras do Brasil no dia de hoje, aqui que eu estou gravando essa aula. Pessoal, percebam que existe uma infinidade de possibilidades aqui. O que eu mostrei para vocês foi um grande overview dessa biblioteca. A gente nem chegou ainda a criar, por exemplo, um sistema completamente autônomo. Pense aí nas possibilidades, né? Você automatizar o login na sua corretora, o login na página de investidor da B3, você automatizar a extração de um relatório, automatizar a produção de uma planilha, né? Ou seja, isso daqui, para quem trabalha no mercado financeiro, ou mesmo quem quer automatizar os investimentos, é realmente uma ferramenta excepcional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei, isso aqui foi apenas a superfície desse mundo que existe, que é de automação, né, de operações, de atividades. E fiquem à vontade, tá? Sintam-se livres aí para comentar aqui, para dar novas ideias. O que vocês gostariam de ver automatizado? Que sistemas por aí a gente pode fazer esse tipo de automatização? Beleza, pessoal? Conto com a criatividade de vocês. Muito em breve eu volto aqui com mais um estudo de caso, com mais um projeto para a gente colocar em prática no mercado financeiro. Beleza? Grande abraço e até a próxima!